Falando sobre teologia sistemática e pós-modernidade, a partir do livro Teologia Sistemática no Horizonte Pós-Moderno, de Alessandro Rocha, a gente já falou sobre a crítica que ele faz, a teologia desencarnada, né, pela metafísica, e a teologia encarnada pela metáfora, e ele conclui, deixando claro, né, que esse discurso fortemente marcado por tendências totalizadoras e universalizantes opera na produção de um discurso unívoco, né, e univocizante. E aí qual foi a intenção, né? De propor uma abordagem metodológica capaz de superar a universalização de um discurso que é habitualmente elevado ao status de norma prescritiva, ou seja, isso pode, isso não pode, porque é assim, porque é assado, né? Até porque veio do além. E aí, esse esforço levou-nos à constatação de um processo de sublevação da metafísica no horizonte teológico cristão, ou seja, foi na metafísica que a tendência univocizante da teologia dogmática, guardada pela ortodoxia, encontrou seu melhor instrumento teórico. E essa sublevação ocorreu em detrimento da metáfora, né, desconsiderando, né, as experiências e os temas da fé cristã numa comunidade que era pré-filosófica, né, que não estava presa à filosofia platônica, por exemplo. E aí a teoria do conhecimento, gradativamente, foi negando a legitimidade da multiplicidade e aproximando-se da univocidade. Isso é o mesmo que dizer que ela foi afastando-se da metáfora e aproximando-se da metafísica. No caso da filosofia grega, a sublevação da metafísica surgiu como opção à univocidade, como abandono à negação de toda crença e opinião, ou seja, toda multiplicidade, em nome da ciência, da episteme, né, do unívoco. E essa opção é tipificada no confronto do pensamento de Parmênides e Heráclito, e na eleição, né, na eleição do primeiro. E aí, a metafísica é a característica fundamental do pensamento de Parmênides, né, que foi assumida e radicalizada tanto por Platão quanto por Aristóteles. Foi o primeiro, contudo, quem deu a ela os primeiros contornos que seriam acolhidos pela teologia cristã em sua trajetória rumo à ortodoxia e seus dogmas. Essa negação, marcada por violentos esforços apologéticos, encontrou no sistema filosófico platônico os elementos teóricos adequados a seu intento, ou seja, excluir a multiplicidade e instaurar a univocidade. Aí, a aproximação do pensamento cristão à filosofia grega é caracterizada por figuras importantes do cristianismo, como Justino Marte, Clemente de Alexandria e Orígenes, mas principalmente Agostinho e, em alguma medida, Tomás de Aquino. E aí, institucionalizada por esses ícones do pensamento cristão, a filosofia grega, mais especificamente a metafísica platônica, tornou-se o melhor sustentador da univocidade. E aí a teologia passa a quê? A cristalizar uma perspectiva metodológica, identificando-a como norma prescritiva, supra-histórica, né, e totalizadora, para mostrar quando o discurso cristaliza uma mediação cultural, que é o espaço metodológico, elevando ao status de norma prescritiva. O resultado é que a experiência de fé passe a acontecer distante da história real das pessoas e da sociedade, né, como a gente viu aqui, e que a gente possa estar atento a isso com humildade.